Tem uma outra pergunta aqui também interessante. É obrigatório fazer endoscopia digestiva antes de iniciar a imunoterapia oral? Olha, tem duas linhas de pensamento, né? Tem uma linha mais radical, que diz que sim, tem que se fazer uma endoscopia digestiva, né? E tem uma linha menos radical, que diz que a partir do momento que você não tem sinais, sintomas que justifiquem que o paciente, porventura, poderia ter alguma lesão no esôfago, então, ou no trato gastrointestinal, então não haveria necessidade de você fazer a endoscopia prévia antes da vacina oral, né? Porque a gente sabe que uma das complicações importantes da vacina oral sublingual é justamente que aqueles alérgenos que você está colocando na sua boca, eles possam descer para o esôfago e se encontrarem um epitélio ferido, um epitélio agredido por um meio ácido, né, devido a uma doença do refluxo gastroesofágico, devido a algum tipo de infecção viral. Eu, por exemplo, há muito tempo, né, quando eu ainda trabalhava no hospital, em ambulatório de hospital, eu peguei uma paciente que tinha uma esofagite causada por HPV. Né? Então, você imagina você fazer uma imunoterapia oral numa paciente com processo inflamatório causado por uma esofagite de HPV, do vírus do papiloma humano, né? Ou seja, você vai induzir um processo inflamatório mais forte ainda e você pode ter duas doenças ali. Você pode ter infecção pelo HPV e você ainda pode ter a chamada esofagite eosinofílica. Porque a gente sabe que um esôfago ferido, um esôfago doente, um esôfago inflamado, ele tem o seu epitélio aberto, né? E esse epitélio aberto, por sua vez, ele acaba sendo agredido mais ainda pelos alérgenos. Então, um paciente, por exemplo, que faz o consumo do leite, da clara de ovo, do trigo e outros alimentos, dos crustáceos, peixes e outros alimentos relacionados com a indução da esofagite eosinofílica, inclusive os aeroalérgenos, inclusive a poeira, o mofo ácaro, o fungo, o pelo do animal e tudo mais. Então, esse epitélio aberto, ele facilita o processo inflamatório e pode fazer com que o paciente, então, tenha a chamada esofagite eosinofílica. Então, assim, eu acho que o bom senso sempre prevalece, né? Se o paciente tem sintomas gastrointestinais, tem sintomas de queimação, tem sintomas de dor ao deglutir, tem sintomas de impactação, tem sintomas de plenitude, após comer fica pleno, fica cheio. O meu ponto de vista é fazer sim uma endoscopia digestiva, principalmente se for um paciente adolescente ou adulto. Criança, fazer endoscopia digestiva em criança é quase uma cirurgia, né? É muito difícil. Então, na dúvida, faz-se a imunoterapia subcutânea. Eu, bem na verdade, é até interessante falar isso, mas nos Estados Unidos a imunoterapia oral sublingual ela é muito mais utilizada do que a subcutânea, porque eles têm medo de reações anafiláticas, mas eles também não veem a possibilidade, porque lá nos Estados Unidos tem-se medo de tudo, de processo, de tudo. Então, também não veem a possibilidade, por assim dizer, de um paciente fazer uma imunoterapia sublingual e poder desenvolver uma esofagite eosinofílica no futuro, né? Então, eu acho que o bom senso sempre ele prevalece e é muito importante sempre conversar com o seu médico. Seu médico é aquele médico que vai saber realmente o que deve ser feito para você e vai fazer essas perguntas se porventura você tiver algum tipo de manifestação esofágica que possa corroborar para o aparecimento dessa doença, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta, excelente pergunta.